Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2016. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso tema para debate hoje é o alcoolismo, um mal que afeta não apenas o dependente, mas família e todo o entorno e causa um mal devastador. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar para o primeiro bloco do programa A Verdade, conversando hoje, batendo papo hoje sobre o alcoolismo. Você participa, 3486-1721, Twitter Hamilton Nog, Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje no estúdio estão Fábio Gomes de Matos. O Fábio é psiquiatra e coordenador do Centro de Referência de Álcool e Droga da Universidade Federal do Ceará. Também conosco Jorge Damasceno, ele é palestrante de dependência química, álcool e droga, já fez aqui o programa Contexto, foi muito bem falado. Conosco também Rossana Brasil, voltando aqui ao programa. A Rossana é advogada, psicanalista e conselheira de políticas públicas sobre drogas do governo do estado do Ceará, e o vereador Paulo Diógenes, que é humorista e vereador pelo PSD. Senhores, Rossana, muito boa noite. Boa noite. Imenso prazer recebê-los. Sejam todos bem-vindos aqui para essa difícil conversa. Eu tenho um dado aqui, Fábio, o dado é de 2014, não sei se há pesquisa mais recente envolvendo isso, da Organização Mundial da Saúde, que coloca o Brasil num consumo médio acima de outros países do planeta, do consumo de bebida alcoólica. Você conhece esse dado? Você corrige ou referenda esse dado? Vamos lá. Assim, o Brasil está entre os 10 maiores consumidores per capita e um dos 3 maiores produtores de álcool. Em termos de bebida destilada, por exemplo, nós temos a cachaça, e a cachaça é um dos campeões em termos de destilados do mundo. Sim. Em termos de produção de bebida... Campeões de venda. Campeões de números absolutos de litros produzidos em um determinado país. Certo. Né? Então, e a cerveja, nós somos o 3º maior produtor mundial. E dentro dessa produção mundial, a cerveja não ocupa um lugar tão especial quanto, por exemplo, a bebida destilada, no caso, a cachaça. Mas, no caso da cerveja, você tem um consumo médio que tem aumentado sistematicamente ao longo dos anos. Apenas no último ano, houve uma redução de 0,5% do consumo de produção de cervejas no Brasil. Então, nós estamos aqui num patamar em torno de 100 a 110 litros de cerveja por adulto. Sim. Né? Ano. Sim. Isso é um consumo bastante alto. Para a gente ter uma referência, só para saber que número é esse, dá para fazer uma comparação com um país vizinho, por exemplo, ou mais parecido com o nosso? Dá para fazer com o campeão mundial de cerveja, que é a Alemanha. A Alemanha está em torno de 150, 170 litros de cachaça, de cerveja, por ano. E o Brasil 100. E o Brasil 100 a 110, dependendo do local em que você está. Então, você vai ter aí e isso, nós estamos entre os 3 maiores produtores de cerveja. Sim. E a tendência mundial, baseado na gerência nossa de cerveja, que a maior indústria hoje do Brasil é a Embev, sim, e é uma das maiores do mundo, é uma das 3 maiores do mundo, e é gerenciada por brasileiros, você vai ter um consumo absurdo disso. Agora, devo lembrar que esse consumo de 110 é um número interessante, causa em torno de 100 a 110 mil mortes por ano. No Brasil? No Brasil. Então, se você tem um consumo de 100, 110, você tem no Brasil em torno de 100, 110 mil mortes por ano. Quer dizer, e essa correlação é bem próxima. E você não está contando aí a violência doméstica. Que também pode ser ocasionada influenciada pelo álcool. A gente fez uma pesquisa muito interessante, alguns anos atrás, na segunda eleição do Lula, né, quando o Lula assumiu o 2º mandato. Sim. Nós fizemos a seguinte pergunta: é proibido de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde você vender álcool no dia da eleição?
Certo. Nós comparamos com o domingo anterior e o domingo posterior em termos de violência. Sim. Aí nós fomos para a IML, nós fomos para a Delegacia de Polícia, nós fomos para Bombeiro, nós fomos para a IJF, nós fomos para todos os locais onde a violência podia ser detectada. Foi o que a gente observou, havia 18% de redução de violência, Ou simplesmente seja, pelo você fato... coibir a venda, você salva vidas e, inclusive, menos orçamento público destinado a isso. Esse é o ponto. Assim, quanto mais acesso, mais consumo. Sim. Então, quem é que são os grandes causadores de problema de saúde pública nesse país? O fumo, que hoje é só 10% da população adulta que fuma. Vem caindo, né? Vem caindo sistematicamente. Por quê? Porque há uma campanha sistemática contra o fumo, coisa que a gente não observa quando não acontece na Bom, vamos girar a palavra aqui, depois a gente volta para esmiuçar essas coisas. Jorge, prazer recebê-lo, muito boa noite. Boa noite. Resumidamente, fale um pouco da sua história, que é um caso interessantíssimo e deve ser servir de exemplo. Eu sou um alcoólatra em recuperação e comecei muito cedo, né, aos 13 anos. E o comportamento, curiosidade, né? Curiosidade numa festa. E aos 15, eu já estava bebendo já outro tipo de bebida. Eu comecei na caipirinha, depois comecei no Romontila, né? Passei por uísque. Sim. Fui embora para São Paulo, porque meu pai achou que eu já estava bebendo demais, já tinha sido reprovado. Aos 15 anos? Aos 15 anos. Aos 18 anos, quando eu me casei a primeira vez, eu já tinha deixado de estudar, porque o álcool já estava me levando para outro caminho. Sim. Né? E o álcool sempre foi minha droga de preferência. Né? Aos 26 anos de idade, quando eu estava no meu auge da vida, até nos próprios negócios, Sim. né? No meu trabalho com as lojas. E aos 36, o álcool e as drogas começaram a mexer comigo. Que tipo de droga? Cocaína, né? A cocaína, a maconha e o álcool. Essas três drogas Há um componente aí curioso, é que você veio de uma família muito rica e era, Isso. E era muito rico, portanto, né? Isso, uma família rica, meu pai era um grande empresário, né? E eu tive as condições tudo nas mãos. Sim. Né? Mas graças a Deus eu tive uma época na minha vida que eu trabalhei muito. Mas o álcool, junto com a cocaína e a maconha, me levou para as perdas. Sim. Né? Eu perdi minhas lojas e fui morar nas ruas. Passou quanto tempo nas ruas? Eu passei quase 2 anos. Né? Morei ali num terreno baldio ali na Vajota, como dormia várias vezes no Campo do América, ali nas calçadas. Ia pedir a esmola para poder sustentar o meu vício. Né? Ia nas casas dos outros. Pessoas que me conheciam também não acreditavam que eu estava naquela situação. E pedia, as pessoas me davam e voltava a beber. Sim. Né? Mas um dia, uma irmã minha, que nunca desistiu de mim, me tirou das ruas. Há quanto tempo você não tem nenhum tipo de contato com droga? Algumas 24 horas. Umas 24 horas. Bom, Rossana, muito prazer recebê-la novamente. Muito boa noite. Boa noite. Governo do Estado do Ceará, como é que está de estrutura, como é que está de política pública e principalmente de números? Se conhece essa população? Sabe-se quem é? Tem dados para você dirigir políticas públicas para essas pessoas? Poucas. Poucas? Poucas. O que o governo do estado está fazendo no momento é a prevenção, né? E tem um centro agora de referência, aonde ele é conveniado com 23 comunidades terapêuticas, e essas comunidades terapêuticas, elas são assistidas pelo governo do estado. E o que é que falta? Via SUS, né? Via SUS. E o que é que falta? Prevenção. Porque sem a prevenção a gente não vai fazer nada. Qual é o índice de recuperação? É possível falar nisso? O índice de recuperação, a gente sabe, né, Jorge, de 100%, 2 se recuperam. Eu imagino que posso dizer que piorou nos últimos 10 anos, esse número vem crescendo, o número a população que precisa ser assistida? Alguém Muito. consegue dimensionar? A detecção é maior hoje, a consciência é maior de que é um problema de saúde pública. Mas eu consigo dimensionar que aumentou 100%, 150%? Eu consigo atribuir um número? Atribuir um número de 150 a quê que você está se referindo? Ao aumento nessa população de pessoas dependentes? A nossa estatística é em torno de 10% da população tem problemas com álcool e drogas. Sim. Isso é abuso e dependência. Certo. Então, se você pensar numa cidade como Fortaleza de 3 milhões, são 300 mil pessoas que têm esse problema.
Agora, se você juntar, usualmente o álcool é uma porta de entrada para outras drogas, como bem disse o Jorge. Então, você vai ter uma polidependência. Usualmente o álcool vai ser dependente de cocaína, porque o álcool freia o cérebro, a cocaína estimula. E aí eu aumento essa estatística de 10%. E aí aumenta 10%, vai para 15%, em torno de 15%, 17%. Tá, vamos ouvir o boa noite do Paulo, a gente ainda não falou nesse bloco. Muito prazer recebê-lo mais uma vez. mais uma vez no programa. Para quem não o conhece, eu acredito que todos o conheçam, é o personagem absolutamente genial aqui da nossa cidade, esse personagem humorístico, que é a Raimundinha, Isso. e que teve grandes problemas com droga. Muito. E eu gostaria que relatasse um pouco do que foi essa vida. Como o Jorge falou, eu acho que a porta de entrada de todas as drogas realmente é o álcool, né? Assim, e a Não maconha. concorda com a tese que é a maconha? Não, as duas. Eu concordo com as duas. Sim. Eu acho assim que não é só a maconha, porque assim, eu usei álcool, né? Comecei com álcool, com a maconha, e eu comecei, a primeira vez que eu cheirei cocaína, que a minha droga era cocaína, fora o álcool e fora a maconha, né? Foi uns 10 anos depois que eu comecei a beber, entendeu? Quer dizer, eu acho que é a porta de entrada realmente. Eu acho que são as duas coisas. As pessoas que é o álcool e a maconha, são os dois. Sim. Quem fuma maconha, e geralmente a minha geração, elas, saindo um pouco da história do álcool, elas entraram no crack, por quê? Porque elas fumavam maconha e faziam mesclado com o crack. Aí o que foi que aconteceu? Eu deixava a maconha de lado e continuou só com crack. Mas eu acho que o álcool, até a própria família, estimula, tá entendendo? O adolescente. Porque o adolescente, para ser homem, tem que beber. Sim. Né? O pai sempre diz, meu filho, beba aí como é um sinal de macho. Entendeu? E a minha geração foi assim, apesar que meu pai não bebe, né? O papai é uma pessoa espiritualista, Osmar Diógenes, aquela pessoa, né? Mas eu não, a minha influência foi outra. Então eu comecei a beber com 16 anos, né? E comecei a fumar maconha, e a cocaína foi aos 26. Então eu fui até, como todo mundo vai, ao fundo do poço, porque para mim é uma doença, né? Eu tenho essa doença. E a minha Quanto tempo que você não consome? Eu tô limpo só por hoje, aqui ó, só por hoje, há 17 anos. Há 17 anos. 17 anos. O começo foi muito difícil, porque eu acho que usar não é tão difícil usar. A gente atribui difícil sempre, é deixar. A gente atribui sempre a questão da dependência a problemas de solidão, de pouca aceitação. Nós temos dois casos aqui de sucesso, pessoas, era um empresário de sucesso, um artista nacionalmente conhecido. E como é que se entra? Como é que se deixa seduzir, apesar de ter tudo? Olha, falando logo, né, falar aqui de mim, meu problema, eu acho, com a droga, com o álcool, qualquer outro tipo de droga que mude meu estado de humor, né, que para mim tudo é droga, influenciou muito pela sexualidade, né? Assim, eu vivi numa geração da década de 80 que até 1990 a homossexualidade era doença, tinha a pressão familiar, além da pressão familiar tinha a religiosa, né? Porque eu dizia assim, Deus, além de você ter me dado uma doença, você me deu um pecado, né? Que isso é muito duro, né? Com 14 anos eu me lembro que a primeira vez eu fui numa palestra de um religioso, ele disse que o homossexualismo era pecado, que todo era pedófilo. Dos 14 anos minha vida acabou, porque eu disse assim, gente, olha, eu sou um pecador, além de pecador, eu sou doente, então minha vida acabou. Então aos 14 anos eu me transformei totalmente, até os 14 eu era estudioso, eu era um menino bom, eu era um menino calmo. Aos 14 eu voltei, do dia dessa palestra minha vida acabou. Então, que minha vida acabou, eu vou beber, vou usar droga, Então, eu acho que tem muito a ver a sexualidade, a falta de aceitação da sociedade, a minha pessoa e a própria minha aceitação, que é o mais importante. Okay. Eu acho que, primeiro de tudo, é você se aceitar e se amar. A Rossana queria se manifestar isso, né? Eu acho que também as amizades. Sim. Que quando você sai com pessoas que bebem, normalmente você bebe também. É muito difícil você estar numa mesa, principalmente no Brasil, que o álcool é banalizado. Todas as festas têm o álcool. Batizado, álcool. Casamento, primeira comunhão. Primeira comunhão, álcool. E se não tiver álcool, a festa é chata. chata. E se não tiver álcool, a festa não é engraçada. Várias vezes eu me sento numa mesa e as pessoas dizem, você não bebe, você é chata. Eu sou ótima, eu sou brincadeira. Ótima companhia. Eu sou ótima companhia, brinco, tudo. Mas por que tem que beber? Por que o ser humano tem que beber? Para dar uma satisfação ao outro ou uma satisfação a si próprio? Por exemplo, só na minha casa, por exemplo, quando tem festa, não tem bebida.
Sim. E as pessoas estranham quando chega. Mas quando dá com meia hora, eu acho que é uma questão de costume mesmo, né? As pessoas esquecem a bebida. Uma vez eu fiz uma festa no aniversário do meu filho que durou mais de 24 horas, porque todo mundo brincando, foram não sei quantas garrafas de Coca-Cola, que meu filho não bebe também, e foi uma diversão total. Eu acho que isso é, como diz, é uma questão de costume, eu acho que é hábito, né? Eu queria a opinião do Fábio a respeito dessa questão da cultura, né? Falaram aqui a prova da masculinidade, o pai estimulando a bebida. Eu queria o seu comentário. Além do que eles já falaram, tem outros aspectos importantes na história. Por exemplo, em termos de cultura, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Quer dizer, até politicamente, hoje pode ser questionado esse primeiro milagre, né? Assim, não é exatamente. O sangue dele é vinho, né? O sangue dele é vida. Então, há uma questão cultural, que aí a Rosana falou, que antecede até ao nascimento da gente. Mas tem um aspecto importante também, o álcool, ele, de uma certa forma, aposenta a sua consciência temporariamente. Ele dá um stop em relação ao que você não pode fazer. Então, quando você diz, eu não posso fazer isso, então ele é uma licença para o que você gostaria de fazer, mas que sem o álcool você tem dificuldade de fazer. Assumir a sexualidade, assumir fora dos limites, dirigir além do que é permitido, chegar na outra pessoa para conquistar. Então, todo esse aspecto, eu acho que o álcool faz essa licença... ele seduz, né? A pessoa, né? E tem o aspecto que a Rosana falou, que o adolescente troca o poder do papai e da mamãe pelo poder do grupo de adolescentes. E eu posso considerar que esse poder do pai e da mãe vem diminuindo? Vem diminuindo. Totalmente. Até porque o papel de pai e da mãe hoje foi terceirizado. Foi terceirizado para a creche, para a escola, para a babá, para a TV, para o computador, para o celular. Então, hoje, pai e mãe é uma figura rara dentro de casa. Uma figura meio estranha. É quase um ET na vida da criança. Um minuto para encerrar o bloco. Isso que pede até a benção Eu pelo comento, Facebook, eu né? digo assim, que o meu foi mulher, né? A minha curiosidade em relação ao álcool, eu saía com meus primos e sempre tinha muita mulher ao redor, né? E quando o meu primo me deu uma mulher, junto com a bebida, né? Ali eu descobri um sonho, né? E casou. E virou pesadelo, né? E virou pesadelo. É um sonho, né? E casou, né? As duas coisas, a mulher e a bebida. E dali eu comecei a procurar. Sempre quando eu bebia, ia atrás de mulher. Sempre quando eu bebia, eu ia atrás de mulher. Agora, como ele falou aí, esse prazer, de acordo com que você vai bebendo, ele vai desaparecendo. Aí vai se você precisa tornar, de uma dose maior. e vai se tornando uma sensação de prazer de imediato, que ela desaparece e você vai em busca dela. Senhores, Rosana, eu peço licença, temos que fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais a verdade. 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, Facebook, Hamilton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, falando a respeito de alcoolismo. Eu sou Hamilton Nogueira, você participa, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco estão Fábio Gomes de Matos, que é psiquiatra e coordenador do Centro de Referência de Álcool e Droga da UFC. Conosco também Jorge Damasceno, ele é palestrante de dependência química, álcool e drogas. Rosana Brasil, advogada e psicanalista, conselheira de políticas públicas sobre drogas do governo do estado, Ceará. E o vereador Paulo Diógenes, que além de vereador pelo PSD, ele é humorista. Bom, nós temos algumas participações aqui pelo Twitter e pelo Facebook. A Anunciação de Maria curtiu aqui a postagem do programa. A vereadora Toinha Rocha manda um abraço, já esteve várias vezes aqui conosco. Grande vereadora, que tem o Paulo Diógenes como um grande ser humano e com ele mudei determinados conceitos. E diz que já amanheceu na casa do Paulo, virando a noite só com risos e muito suco. Ele diz que você se reinventa, viu, Paulo? Abraço para Toinha Rocha. Pelo Facebook nós temos Marilda dos Santos Rocha, minha amiga Marilda dos Santos Rocha. Também a Si Fortuna, ela compartilha algo interessante aqui, viu, Fábio? Que foi encontrado álcool em pó
é encontrado pela primeira vez em prisões britânicas. Já sabe dessa? Conhece esse tipo de produto? Isso tem sido relatado. Qual nível de periculosidade disso? Imagino que seja devastador também. Álcool sempre é complicado. Né? Também meu amigo Douglas Araújo, Priscila Martins, enfim, muita gente participando aqui. Mando um abraço para todos. E a política para diminuir o poder da publicidade sobre álcool, isso teve alguma influência? Não, tem toda a influência do mundo. Assim, todo país sério, ele proíbe ou proibiu a veiculação, por exemplo, na TV, de até às 22 horas de cervejas, etc., e uísque, vodka, etc. O que é que no Brasil se conseguiu? Se conseguiu com a indústria, especialmente a Ambev, foi uma campanha muito forte dela, no sentido de como a cerveja é em torno de 4,5 de álcool, enquanto que os destilados são em torno de 40, todos os destilados, uísque, vodka, cachaça, etc. Em torno de 40% daquela bebida é álcool. Na cerveja é 4,5. Eles disseram que 4,5, o limite abaixo de 10, poderia ser vinculado na TV. A qualquer hora do dia. A qualquer hora do dia. E aí cria-se um absurdo de, por exemplo, cervejas patrocinarem Copa do Mundo, cervejas patrocinarem esporte, cervejas patrocinarem jogos de futebol e induzindo... E associando a esportividade, a jovialidade. Quer dizer, e se você for imaginar, um jogador de futebol que beber, ele não pode jogar porque ele está alcoolizado, é droga, álcool. Ele é pego no exame antidoping. Então não dá para você imaginar isso, que isso é permitido em qualquer país sério do mundo. Né? E um ponto fundamental que eu vejo só voltando ao ponto anterior, nessa questão dos pais que o Jorge estava mencionando, é que a ausência da figura paterna é a ausência do não. Né? Então, a mãe sempre é associada com o sim, em termos psicológicos. Né? Então, quando você tem algum problema, você corre para a mãe. Então, hoje, e o Paulo está aqui para acrescentar esse debate, a família mudou. Né? A família hoje ela é muito mais complexa. Hoje você não tem pai e mãe, você tem avô, sobrinho, neto, tio, irmãos cuidando de irmãos, etc. Mas não tem a figura do não. Em francês, a gente diz em aula, Hamilton, só para ficar mais chique, diz que l'enfant n'apprend pas le nom de père, mais le nom de père. Que as crianças não aprendem o nome do pai, mas o não do pai. Né? E hoje quem é que diz não? Então, hoje os pais se sentem reféns das crianças, no sentido até de dizer não. E aí, tanta culpa pela ausência, né, que você não diz, né? Você compra a ausência por presente. Você não dá presença, você dá presente. Falando ainda em pais, aqui, a Gláucia Pontes, ela diz o seguinte: boa noite, Hamilton, parabéns pelo tema, muito obrigado, Gláucia, pela participação. Ela diz que tem uma filha adolescente e quer saber como orientá-la quanto ao álcool. Que ela vai descobrir. Ela pergunta se vai se preocupar, vai descobrir com os pais ou com os amigos. Eu aproveito para fazer uma segunda pergunta junto. As mulheres estão bebendo mais? Muito. Quase mais do que os homens. Eu digo pela educação do meu filho, que eu tenho um filho de 28 anos, eu me preocupava muito na adolescência dele, primeiro, quem eram os amigos dele. Sim. Né? Isso aí conhecia-se os nomes, né? Os pais e tal, né? Ídolos dele, né? Que eu acho isso muito importante, que a gente se espelha nos nossos ídolos. E assim, eu acompanhava de longe. Por exemplo, ele ia para o Clube do Vaqueiro na época e eu mandava o motorista deixar. E eu digo, escute o que é que eles estão conversando. Ó, gente, isso é até... Escute o que é que eles conversam. E eu ia pegar 4 horas da manhã. Eu me levantava, chegava num show 1 hora, pessoalmente. Eu ia, não dormia, assim, eu sempre fui um pai, o pessoal dizia assim para ele, ai, teu pai é humorista, que maravilha, pois leva para casa, ele dizia, né? Eu não deixava ele dormir na casa assim, eu não deixava, se eu não conhecesse, ele cansou de pegar as meninazinhas, levar lá em casa para dormir, eu preferia, ele dizia, papai, tá vendo, eu tô levando a menina para dormir, lá em casa a mãe dela deixa ela dormir, que é mulher, só não deixa, lá em casa dorme, mas você não dorme, quer dizer, você prestar atenção no seu filho, nas atitudes dele. Essa seria uma forma, então, que você sugere a Gláucia de... E outra coisa, e ela ser mãe, é o que eu estava dizendo aqui no intervalo, porque hoje as pessoas não são mais pais, são amigos de filho. Ninguém é amigo, a gente é pai e depois amigo. Tá? Essa relação que a criança perde a referência, porque a criança perde referência.
Ela, desde da criança, adolescente, perde a referência do não, como ele está dizendo, entendeu? Tá. Eu quero ver a Rossana a respeito dessa história das mulheres estarem bebendo mais. As mulheres estão bebendo mais do que os homens. Hoje em dia, se você vai em algum local, né, você vê as mulheres com cerveja, uísque e brincando com cachaça, porque banalizou também. E eu acho o seguinte, quando você tem filha mulher, você tem que controlar. Você tem que dar rédea curta. Por quê? Hoje em dia, ninguém também se fala mais de AIDS. Sim. A AIDS está aí, com crianças com 14, 15 anos. Sim. Ninguém fala mais de DST. Sim. Ninguém fala de nada, porque os pais Parece que são sumiu preguiçosos. do planeta, né? Os pais estão preguiçosos para educar os filhos. E as mães mais ainda. Eu tenho não uma vejo, filha Rossana, como adulta, preguiça. Paulo, de 22 anos, eu vou lhe dizer, que ela mora na França e Eu sei todos disso. os dias, você sabe, eu falo com a minha filha 3 vezes por dia. Eu sei controlo disso. a minha filha pelo celular. E ela mora fora. Então, se você não tem controle com a sua filha, com seu filho, quem é que vai ter? Eu vejo muita falta de tempo também, que hoje as Pais. pessoas têm. Os pais trabalham fora, passam o dia inteiro fora, Sim. não tem essa ligação com o filho, o crescimento, o dia a dia, a confiança. Porque, por exemplo, meu filho, eu era pai, mas era amigo, eu conversava com ele. Sim. Tá entendendo? E não escondia, porque o adolescente, quanto mais você proíbe, eu tenho essa concepção, mais ele quer fazer, porque eu fui um adolescente assim. Sim. Então a gente tem que mostrar, não proibir. Bom, no caso de uma dependência química já estabelecida, o Jorge aqui teve uma irmã, como ele citou, que não desistiu dele. No entanto, aquela pessoa que não tem essa irmã do Jorge, procura quem? Procura que estrutura? Faz o que da vida? Eu digo assim, geralmente a pessoa que já está doente, Sim, ela não vai atrás de ninguém. sim, Né? O dependente químico ou alcoólatra, quando ele está numa fase já bem grande no consumo de álcool e droga, ele quer, talvez ele, como eu cansei de falar para mim mesmo, que eu queria morrer bêbado, sim. né? Eu queria morrer drogado, né? Mas voltando à família, né? Eu acho assim que há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a beber, eu enganava os meus pais. Mas hoje não. Hoje não precisa enganar os pais. Os pais não olham para os filhos, né? Hoje o pai chega em casa 8, 9 horas da noite, corre para dentro de um quarto, e isso quem fala são eles, dentro das escolas. Meu pai entra para dentro de um quarto com a minha mãe e vai pegar o celular ou então o computador. Sim. Eu não converso com meu pai, eu não converso com minha mãe, não há um diálogo, Sim. né? O menino chega e diz, pai, eu vou sair, volta cedo. Pegou o dinheiro, pegou o cartão, né? Mas, Então, Jorge, o que eu acho mais impressionante, perguntar até o doutor Fábio, que você tratar, por exemplo, de um dependente de pó de cocaína, mas o alcoólatra, ele nunca assume que é alcoólatra, é impressionante. Isso eu ia Não é? perguntar se Nunca era realmente assume. se era um mito ou se é Não, verdade. A pessoa eu não- tive uma realmente comunidade a maior barreira é terapêutica assumir a e era doença. impressionante. A pessoa passava 6 meses lá dentro e dizia, quando eu sair, eu vou beber. Passar um ano, quando eu sair, eu vou beber. Eu não queria Aí deixar de dar a seguinte abordagem, que ela é muito importante para quem está assistindo. No caso da pessoa que não tem uma família suficientemente forte para levá-la a algum canto. O que a pessoa faz? Existe alguma estrutura no estado, no município, que acolha? Sim, Deve procurar conveniado. quem? Existe. Existe os CAPs álcool e drogas. Isso. Essa é a AD. principal, são O CAPS 6 AD. CAPs AD, certo. que tem em cada uma das regionais. Tem também o Hospital de Messejana, que tem um setor extremamente importante. E excelente, né, doutor E Fábio? excelente Messejana, lá eu também. acho E tem referência. uma rede de assistência em termos de casas de recuperação, em termos... Públicas. Públicas. Falar em Públicas ou termos- conveniadas. São falar em termos de conveniadas, Você são tem uma, 23. né? Você, Eu tinha. você- Tinha, porque como vereador, eu seria presidente de associação, vereador, Não sei, poderia podia. ter. Sim. Mas na Prefeitura Municipal de Fortaleza existe o Centro De de referência Referência de álcool Álcool e Drogas, que é lá no Luciano Carneiro, número 99. Qualquer pessoa que tiver algum problema, procure esse centro, sabe, será muito bem atendido Acho que pela na pessoa. Rogaciano Leite tem uma também? Não, CAPS não. tem um não centro de sei. referência álcool e droga. Álcool e drogas, que é lá, do bombeiro. Vizinho os Tá, e bombeiros. essas Que é do estruturas Estado, esse. funcionam Que é do bem? É do Estado. Estado, Essas funciona. funcionam bem? Funciona, Tem pessoal, funciona. acolhem de forma? Funciona, Assim, ó, acolhe, com o amor. que existe é uma alta taxa de recaída. Sim. Existe 3 verbozinhos que são importantes, que a gente chama os 3 S: saber, sentir e sabotar.
Então, muitas pessoas sabem isso que o Paulo está dizendo, que a bebida faz mal. Mas como ele não sente que essa bebida está fazendo mal a longo prazo, porque quando termina a ressaca ele fica bem, então ele sabota esse saber. Sim. Então isso acontece com o fumo também. As pessoas sabem que o cigarro faz mal, sabe, está lá na carteira, não tem como negar que faz. Sim. Mas sabotam esse saber porque não sentem os efeitos daquele saber. Então, uma questão fundamental que você tem que verificar é se você precisa ou não de ajuda. Tem uma sigla que a gente chama RICA, que é traduzida de 4 perguntinhas. Sim. 2 perguntas positivas indicam que você precisa de ajuda urgente. Quais são as 4 perguntas? Bem rapidamente. Você, no último ano, ouviu, vale todo mundo, da mãe, do marido, da irmã, da mulher, de qualquer pessoa, que você precisava reduzir a quantidade de bebida alcoólica? Primeira pergunta, o R. O I agora. No último ano, ou você se sentiu incomodado pelo comentário de alguma pessoa sobre a sua forma de beber? Sim. Que é o I de rica. Sim. O C. Você ficou culpado, se sentiu culpado de alguma coisa que você fez sobre o efeito do álcool do ano passado? E o A. Você teve que tomar o abridor de olho. Que é abridor de olho? É no dia seguinte eu tenho que tomar uma para equilibrar os nervos que eu não aguento tanto tremor. Tá certo? Aí, se 2 respostas forem... 2 respostas positivas, procure ajuda. Você está precisando de ajuda. Procure o A. tinha as 4. Procure o A, que é um grande parceiro. O A ainda funciona. O A funciona. O NA também. O NA também, São mas o A 45 funciona salas GNA, existe reuniões GNA de tarde, de noite, de madrugada. É incrível. Então não é mito a história de que o grande barreira para o tratamento é a pessoa se admitir doente. E isso, de fato, é uma doença catalogada pela OMS com todos os seus... Incurável, progressiva e fatal. Olha, principalmente o alcoólatra, como a droga é liberada, fica mais difícil dele admitir que ele perdeu. Ele falou uma coisa verdadeiramente existe em todos os alcoólatras. Quando eu bebo, faço mal a alguém na minha bebedeira, causo qualquer violência, no outro dia eu amanheço com aquela ressaca moral, eu vou lá onde ele disse, eu vou tirar minha ressaca com outra. Isso. Olha, eu tinha ódio quando uma pessoa chegava e dizia assim, rapaz, você é um bêbado, volte para casa, vá se tratar. Aqui dali me doía, né? Mas me doía muito. Mas eu tinha uma justificativa, era beber mais. Para poder parar os Não, eu dizia assim, eu bebo porque eu gosto. Sim. Né? Mas eu sabia que eu estava já mal. Né? Eu olhava para mim, eu estava de pé descalço, todo sujo, 15 dias sem dormir, né? 15 dias sem tomar banho, né? Pedindo esmola, e as pessoas diziam no meu ouvido, volta para casa que tu tem pai, tu tem mãe, tu tem família. Olha, o Gleison Salles, ele participa aqui conosco pelo Twitter e pergunta o seguinte, boa noite Gleison. Ele diz o que vocês acham sobre liberar bebidas nos estádios. Em alguns estados já é liberado. Qual a opinião, rapidamente, de cada um? Eu não concordo. Não. Discordo totalmente. Totalmente. Discordo, é como o Fábio falou, se você está no esporte, como é que bebida patrocina esporte? Vou fazer aqui o papel do advogado diabo. Algumas pessoas defendem que o jogo, por ter um curto espaço de duração, não seria suficiente para causar um grande mal. Mas ele já chega bêbado. Só continua, né? Hamilton, é aquela mesma coisa que em todas as propagandas de televisões, que tem as gostosonas, tem... Sim. Beba com moderação. Como é isso? Eu queria entender como é esse bebe com moderação. Não, Hamilton, quer beber com moderação? Para uma mulher é uma dose de álcool. O que é uma dose de álcool? Que a gente chama unidade. É uma dose de destilado, uma taça de vinho ou uma latinha de cerveja. Para o homem, são 2. Né? Isso é beber com moderação. Nunca eu vi uma propaganda dizendo isso. Beber com moderação significa para a mulher uma unidade, então só tome uma latinha. Para homem, a chamada lei seca, apesar do nome ser incorreto, ajudou no combate ou não? Sim. As pessoas hoje têm medo de dirigir porque são R$2.000, pede a carteira, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então é complicado. Isso, então, em termos numéricos, vem funcionando. Ou já, eu percebo que no começo houve um grande impacto, mas depois houve mas eu acho que também relaxaram. Eu acho que deveria ter mais rigidez. Eu acho que teve um relaxamento. Todos os bares pertinho um bafômetro. Eu não sei se o problema é comigo, mas eu não vejo blitz nessa cidade. Procuro porque você não bebe.
Pois é, eu também não vejo, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que relaxaram um pouco em relação a isso, entendeu? Que assim, o começo fez aquela coisa toda e depois eu não vejo muita blitz também, não. É de estranhar alguns comportamentos de pessoas que compartilham localização de Isso é blitz para que as horrível, pessoas fujam dela. Não, mas não é só lá. isso. Isso é problema também para a marginalidade. As pessoas estão contribuindo para a criminalidade. Não vá por ali, que ali tem uma blitz, você pode ser preso, um marginal. Eles acham que é só por álcool. Isso não, eles estão fazendo mal à sociedade imenso. Isso é quantificado, essa queda, o quanto influencia alguns tipos de política pública? É estranho isso, porque, assim, como no Brasil não existe essa limitação de espaço e de preço, que é uma coisa que nós não tocamos ainda. Por exemplo, quando eu fui fazer meu doutorado fora, fui fazer em Edimburgo, né, que é uma cidade muito associada na Escócia com uísque, né? Aí o pessoal dizia, só tem um problema lá quando você for, Fábio, é que você vai tomar o uísque nacional. E quando eu fui... Lá, né? Nacional de lá, obviamente. E aí o que foi que eu fui ver? O uísque aqui que eu comprava no supermercado era mais barato do que o uísque que eu comprava em Edimburgo. Porque lá o uísque era super taxado. Sim. Então, aqui no Brasil, você compra uma garrafa de cachaça por 6, 7 reais. Que é basicamente o ticket do ônibus para ir e voltar. Então, com um dia de... mais barato. É mais barato até. Então, quer dizer, é um absurdo como você vende bebidas alcoólicas a um preço absolutamente irrisório nesse país. Bom, temos que fazer mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do programa Verdade. 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje. Você ainda pode participar, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, o tema hoje é alcoolismo. Participam conosco aqui Fábio Gomes de Matos, que é psiquiatra, coordenador do Centro de Referência de Álcool e Droga da UFC. Conosco também Jorge Damasceno, palestrante de dependência química, álcool e drogas. Rossana Brasil, advogada e psicanalista, conselheira de políticas públicas sobre drogas do governo do estado do Ceará. E o vereador e humorista Paulo Diógenes, que é do PSD. Bom, a gente tem na América Latina nós temos algumas regiões, Chile, Argentina, muito conhecidas com muita geração de riqueza, de emprego e renda, baseada no álcool, no vinho. No Rio Grande do Sul nós temos os espumantes, e, enfim. Como equacionar essa cultura da normalidade do álcool com a legitimidade do mercado para quem pode beber e da geração de emprego? Qual é o limite? Como é que a gente equaciona isso? A questão de saúde é uma questão complexa nesse aspecto. Porque, por exemplo, se tem N estudos demonstrando que se você toma uma taça de vinho tinto, você tem uma saúde melhor. Sim. Ele funciona como se fosse um detoxificador cerebral, de vasos, do metabolismo. Isso não é publicitário, isso de fato... Isso de fato acontece. Certo. O problema é que como você toma você aposenta aos poucos a sua consciência. Aí toma a segunda, a terceira, a quarta, a derradeira, a ultimeira, a pé na bunda, não deu certo, começa tudo de novo. É isso mesmo. É verdade. O problema todo está nesse limite do não. A expulsadeira. Né? É a expulsadeira. Então, você, se tomar uma e só uma taça de vinho, isso faz bem. Né? Agora, o problema está em você se controlar nesse aspecto. É o excesso, né? Bom, o excesso. O Paulo fez... Eu queria ouvir mais essa opinião sobre isso. Rossana, você quer se manifestar sobre essa balança, de como contrabalançar essas duas? Para mim não existe. Não existe? Não existe. Vocês acabariam com esse comércio, com esse segmento? Todos os quatro? O que eu faria, aumentaria o imposto significativamente. Eu acho... Assim, você quer diminuir consumo, você aumenta imposto e dificulta, por exemplo, os locais de venda. É um absurdo você, por exemplo, vai qualquer show aqui, ao redor do show, tem N carrocinhas vendendo para qualquer coisa, para qualquer são adolescente. Vários crimes, né? Ocupação do espaço público, falta de venda para menores de 18 anos. Falta de licença. Tudo que você possa imaginar. Venda para adolescente, então, né? você tem que controlar isso. Se você não controlar, você não tem isso aí, como. a fiscalização, né,
muito menor. A sociedade é O próprio permissiva, né? Nós somos, não é só o Nós poder somos. público, não. Nós somos O permissivos. próprio pai manda o filho comprar cachaça na bodega. Sim. Chega pro menino daqui, pegue lá um litro de cachaça para mim. O Paulo, ele fez a sua campanha há quase 4 anos, vai outubro aqui, tem nova eleição para vereador, com a plataforma falando sobre a questão dos adictos. Independência. O que foi possível fazer em nível municipal, Paulo? Olha, primeiro teve o centro de referência, que foi muito importante, que foi nessa gestão, Sim. né, que teve esse centro de referência, que não existia, Sim. nenhum centro de referência. Tem as internações, né, que a Rosana falou, que hoje o município, se você for no centro de referência, eles te encaminham, internam. Sim. E o mais importante não é só internar, é tratar a família também. Porque não adianta você internar o dependente químico e a família continuar Isso está doente. acontecendo? Acontece no município, sim. Tem uma pessoa maravilhosa na coordenadoria, que é a doutora Juliana Sena. Sim, já esteve aqui que é conosco. maravilhosa, uma pessoa que é técnica, não é política, isso é muito importante. Não é que ele seja E ela é político, não uma é grande importante. defensora desse Isso, tratamento, né? e ela faz com amor. As pessoas lá do centro elas são maravilhosas, a doutora Fabíola, são pessoas que trabalham com muito amor. E o que poderia ser feito a título de governo do Estado ou município e que ainda não... Eu acho que é um trabalho de prevenção. Prevenção. Prevenção nas Mais prevenção. Que escolas. tipo, especificamente? Tem uma Nas coisa escolas. que a gente Prevenção. debateu muito com o secretário de Fazenda do Estado, o doutor Mauro, Sim. no governo Outra passado, gestão. em que ele, para facilitar a importação e trazer a importação de bebidas alcoólicas aqui para o Ceará, que seriam vendidas fora do estado do Ceará, ele diminuiu os impostos aqui no Ceará. Sim. Nós achamos isso um contrassenso, nós Total. debatemos isso na imprensa, porque se você quer diminuir problemas com qualquer tipo de droga, você dificulta... Diminuir o acesso, né? Diminui o acesso. Você diminui o acesso, você aumenta o preço, você dificulta a localização, etc. Por que os grandes problemas de saúde pública é álcool e cigarro? Porque é de fácil acesso. Simples assim. Quanto mais acesso, maior o consumo. E se você arrecada mais por um lado porque vende mais, você gasta mais com toda a política em volta. Isso é verdade. Né? O Bichet afirma, que é um estudioso da Universidade de Brasília, ele afirma o seguinte: nós arrecadamos 2,5% do PIB com atividades relacionadas com álcool. E nós gastamos 5% do PIB com os problemas O dobro, Eu né, queria que o senhor Rafael? repetisse esse dado. Isso é muito Nós importante. arrecadamos, em termos de impostos, 2,5% do PIB com todas as atividades referentes a álcool. Bares, distribuição, comércio, produção, etc. E nós gastamos 5% do PIB com os problemas gerados pelo Uma álcool. questão de simples administração e de é conta. matemática. Então basta ser um gestor Não. minimamente eficaz para saber que... Eu que essa vou conta gastar não mais fecha. do que eu vou arrecadar, para que é que eu quero isso aí? Abraço para o professor Sidney Guerra, está aqui conosco. Ele disse que por se tratar de um problema tão antigo, como as famílias podem ajudar seus entes que sofrem no tratamento dessa doença? Como é que a família age aí? Eu acho que isso é uma pergunta interessante para você. Eu acho assim, Jorge. que a família tem que conversar, né? E não pode mentir, Sim, né? Tem que se abrir, né? Tem que abraçar o filho, sim. né? E procurar internar. Internar o Existe a filho. internação compulsória? Existe. Existe sim. Existe. Tem 3 tipos de internação: a voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é quando a pessoa quer, a involuntária é quando um familiar de primeiro grau exige, e a compulsória é pelo juiz. Pelo juiz. O juiz decide isso. Né? Então, o Paulo bem disse, a gente não pode focar só na internação. A internação é o primeiro passo para a abstinência, mas essa abstinência tem que ser Eu acho que preservada. eu acho Tem que que fazer primeiro, parte não de é uma internar, rede. você primeiro vai, eu acho que o tratamento, você tem que ter um psiquiatra, porque tem abstinência, principalmente do álcool, que dá delírio, e tudo assim, você pegar um alcoólatra e jogar ele dentro de uma clínica, uma comunidade terapêutica, difícil. não funciona. Não funciona. É capaz da pessoa morrer. Entendeu? Existe todo um processo Tem que para ter um internação. aparato, Primeiro né? tem a desintoxicação, né, para depois você internar. Tem todo um processo. Não acredito que... Normalmente, há diversos segmentos que a gente entrevista e conversa, fala sobre falta de estrutura, falta de pessoal. personal. O que a gente mais ouve. Nessa questão, a falta de pessoal, a falta de estrutura, pode-se dizer que Fortaleza está bem servida de ambos? Não, Não assim, está? Eu clínicas, acho que houve não. um avanço, mas que nós estamos longe ainda do ideal. Muito longe. Estamos longe do ideal.
Assim, houve um avanço significativo, isso é verdade. Essa administração municipal teve esse mérito indiscutível. Mas a gente tem que aparelhar os CAPs com muito mais equipes terapêuticas. Porque o CAPs não funciona sozinho. E houve um problema central no começo dessa administração atual, que foi o pessoal antigo que era ligado a uma cooperativa que saiu e, de repente, desaparelhou todos os CAPs. E aí até você E o remontar CAPS, tudo e o isso, CAPS, né? remontar eu tudo vejo isso muito demora. o CAPS como mais uma redução de danos, né? O CAPS é como uma redução de danos. O CAPS é mais para redução. Eu vejo o CAPS e funciona. Quer dizer, funciona porque tem pessoas no CAPS. Antigamente, eu era meio com CAPS, porque eu achava que tinha que... Não, mas tem pessoas que precisam do CAPS, tem outras que precisam de internação, depende do grau que a pessoa está, de alcoolismo ou de qualquer droga. Tá entendendo? Não é o caso da pessoa usando droga. O pai e meu filho fumam um baseado, interna. Não é. Não existe. Porque existe também um tempo, por exemplo, eu acho que existe tempo de internação, acho que existe... Aliás, tem um filme excelente sobre isso, que é O Bicho de Sete Cabeças, né? Dá uma visão interessante sobre isso. Ó, Sandra, eu queria passar para você a mesma pergunta que eu fiz aqui para o Fábio, que é questão de governo do Estado. O que ainda poderia ser feito? O que poderia ser feito? O que falta em termos de legislação? Não, de legislação ou de estrutura, não. ou de poder Falta público? somente uma Prevenção. coisa. Prevenção nas Que tipo escolas. de modelo seria ideal para prevenir? Nas escolas. Você Seria vai nas estudar escolas. casos. Olha, eu e o Jorge, Sim. nós temos um trabalho que fazemos no município de São Gonçalo do Amarante, Sim. com o prefeito Cláudio Pinho. Nós fizemos a prevenção em todo o município. Sim. Já chegamos a capacitar 300 mil 300 mil crianças. crianças. 300 Em todo mil estado. crianças em todo o estado do Ceará. Agora, só nós dois, a gente não pode dar conta de tudo. certeza. A gente precisa de pessoas que tenham boa vontade e que queiram capacitar. E que queiram fazer a prevenção. Porque é muito fácil a gente dizer, vamos fazer a prevenção. E aí, quem vai fazer a prevenção? Porque só o tratamento não resolve. Que tipo Existe de também trabalho é que o você exerce no governo do Estado? Eu estou sugerindo? conselheira do governo do Estado. É uma sugestão? É uma administração? Não, Como é uma efetivamente? sugestão. Sim. E estou coordenadora de políticas públicas no município de São Gonçalo do Amarante. Sim. No município, o que é que a gente faz, né, Jorge? A gente abre as portas das escolas, são abertas para nós. E temos um projeto também com os garis, porque as pessoas esquecem que eles também, no meio do pessoal da limpeza, do estado do Ceará, existe um índice de álcool e droga muito grande. Sim. E São Gonçalo do Amarante é o primeiro município de 184 que tem essa preocupação. O primeiro? O primeiro município. É, E isso é o impressionante. único, Cláudio Pinho, ele abre simplesmente as portas. Por quê? Porque ele tem esse cuidado com o ser humano. Vamos falar de outra coisa, vamos falar do carnaval. O carnaval está aí. Sim, O muito bem bloco lembrado. das drogas estão aí. O bloco da AIDS está aí. E o que é que os pais vão fazer? Soltar mais as crianças? Olha, eu peço licença, nós temos uma primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Seu nome, por favor? Leonildo aqui de Maracanã. Leonildo, prazer falar com você, Leonildo. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Não, eu queria só fazer aqui um questionamento com a Rosana, que vai governo do Estado, né? Que tal se aumentasse os impostos do álcool, né? Que nem se aumenta a gasolina. Que tal se o Mauro Filho fizesse isso, como ele fez, selar todos os garrafões d'água? Por que ele não faz um negócio melhor contra o alcoolismo? Porque o álcool só pega os trabalhadores. Só Sim. você vê que um alcoólatra na casa que nem eu mesmo, né? Sim. Sou filho de alcoólatra, fui alcoólatra, graças a Deus não bebo, mas por hoje, né? Só por um hoje. dia cada vez. Mas que tal se eles aumentassem os impostos quando se aumenta a gasolina? Leonildo, Né? muito obrigado Aí, pela aumentando os sua impostos da participação. cachaça, pode ser que diminuísse mais um pouco, né? Entendi o seu questionamento, agradeço demais a sua ligação, ligue sempre que puder e quiser. O Fábio até já falou sobre essa falou, questão de imposto, mas alguém quer comentar mais para ele? Não, acho que é isso, acho que ele está certo mesmo. Fábio está certo. Bom, é digno de nota essa questão Mas de... eu acho que não é só também aumentar imposto, é um trabalho que vem da cultura, vem da sociedade, vem da prevenção, vem do aumento de impostos, vem, entendeu? É assim, Escola, eu acho nós que estávamos falando na questão da prevenção a partir de escola, que realmente você quer investir numa próxima geração, você faz muito bem Isso mesmo. na escola. Como é que hoje as escolas do município de Fortaleza, como é que estão? Existe algum programa ou é zero? Existe um projeto na Guarda Municipal Sim. de Fortaleza, inclusive foram capacitados quase 2.000 guardas, né? Mas ainda está bem precário, ainda não está funcionando como era Como pra deveria. funcionar. Exatamente. Inclusive eu rodo com a Rosana,
nos colégios municipal e estadual. Sim. E eu sempre tenho a curiosidade de perguntar para a diretora ou o diretor. Aparece gente aqui falando sobre droga, né? Existe? Não. Até agora só vocês. Tá. Como é o nome do prefeito do que você Cláudio falou? Pinho, prefeito de São Gonçalo do Amarante. Tá de parabéns. Fica aqui a nota, fica aqui o registro de que é uma atitude mais do que necessária. A Nilce Calles diz que queria parabenizar o nosso vereador Paulo Diógenes pelo brilhante trabalho feito para os adictos. É esse o tema? Adictos. Adicto. Adicto é escravo de, Da né? adicção. Escravo De algo. É escravo de... Das drogas. Há algum diagnóstico, estado, município, eu posso comparar o estado do Ceará com algum outro estado do Brasil nesse trabalho? O estado, como é que está o Ceará, se eu for fazer alguma comparação? Ele está avançando nesse Agora, eu debate, acho que o ou problema não? muito, né, doutor Fábio, é pesquisa, é falta de dados. Sim. E isso é que é importante também, é saber aonde, qual bairro que mais afeta, qual é... Isso é fundamental. A gente participou e está participando como uma parceria importante no Centro de Referência de Política de Álcool e Droga do Governo do Estado, Sim. né? Capitaneado pela doutora Miriam. Então, Miriam Sobreira. Então, uma das questões fundamentais que a gente tem lá levantado sempre, e precisa de muito mais pesquisas para isso, é dimensionar o problema na realidade como ele existe aqui na nossa sociedade. Então, políticas públicas, elas têm que estar voltadas, baseado na estatística. A gente precisa estudar muito. Agora, eu peço desculpas, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Deixa eu dizer só um minuto. A gente eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para cada um 30 segundos, absolutamente livres para as considerações finais. É muito assunto, eu tenho aqui diversas perguntas, diversas participações, mas infelizmente o tempo não permite. Então, 30 segundos, Paulo, fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer, né, Nós que agradecemos. aqui ter mais programas para alertar as pessoas, e queria mandar um beijo, não tem nada a ver com nada, para minha filha Tatá, que está assistindo aí em casa. Beijo, meu amor, te amo muito e vivo por você. Rosana, por favor, fica à vontade. Bom, o carnaval está chegando, eu repito, eu gostaria que os pais tivessem muito cuidado com as filhas, porque o bloco das drogas, quem não entrou, vai entrar. Quem não entrou no álcool, se preparem que no carnaval seus filhos vão iniciar a beber. Cuidado. Então, um recado aí por para a favor. rapaziada para curtir esse carnaval de cara. Sim. Né? E curtir Também com a há sua diversão, família. né, dessa forma? Há diversão sim, porque hoje eu danço. Sim. Eu bebi 35 anos E não e dançava. hoje eu não preciso de algo para poder dançar. Então, abraçar a família, ficar do lado da família, e quando alguém te oferecer qualquer tipo de droga, pede ajuda à tua família. O celular foi feito também para pedir ajuda. Liga para o teu pai e diz: pai, estão me oferecendo droga, o que é que eu faço? Ele vai lá e te pega e traz. Ele com certeza vai ter uma resposta, Com vai ter algo certeza. a dizer. Fábio, fica à vontade, 30 segundos. Procura ajuda, a ajuda está disponível nos CAPs, na universidade, através do hospital universitário. Nós temos lá o serviço de psiquiatria do ambulatório. Se você me permitir dar o telefone vontade, de lá. por favor. É o 33668149. Então, se você tem algum tipo de problema dessa natureza, por favor, nos procure. Fábio, Jorge, Rosana, Paulo, agradeço imensamente a contribuição. O povo do Ceará, Brasil, precisa conhecer o problema para que não caia nessa bobagem que é perder o controle sobre si mesmo. Eu agradeço também Nilson Calles, Fortuna, Cíntia Fortuna, minha amiga Cíntia Fortuna, Márcio Mourão Dourado, enfim, muita gente que participou aqui. É importante que a gente socialize esse tipo de discussão com coragem, de peito aberto. Grande abraço, curta bem o carnaval, vá devagar, vá tranquilo, divirta-se e volte na quarta-feira de cinza. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.